Livros na estante, lendo Piche Sofia pela primeira vez, parte 9. Eu sou Elisa, do Integra Alma, e se você se encontrou aqui, aproveite para curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões e quem sabe também com uma primeira pessoa que você possa ter pensado ao chegar aqui. Finalmente vamos ler Piche Sofia e eu já quero deixar combinado aqui que eu não vou olhar obrigatoriamente durante a leitura as explicações, porque eu vou ler pela primeira vez, literalmente. Então, se for um assunto muito reflexivo, que a gente precise mesmo de olhar para as explicações, né, para os comentários, aí eu vou ler. Mas se não, eu recomendo, né, a compra do livro e tem o link na descrição. E a gente vai começar lendo a Cosmologia de Piche Sofia para relembrar e tem essa figura também, um link para a figura, para visualização, também na descrição do episódio. Ok? Então vamos começar. Piche Sofia. Para que o pesquisador possa se posicionar dentro do contexto onde se desenrola os ensinamentos do mestre, tomamos emprestado de Raul Branco o mapa da Cosmologia de Piche Sofia, extraído do livro de sua autoria, Piche Sofia, Os Mistérios de Jesus. Introdução, páginas 37 e 38. Com o mapa, o leitor poderá ler o estudo facilitado. Então, a Cosmologia de Piche Sofia. O inefável não manifestado. O interior dos interiores. Adi e Anupadaka. Os membros ou palavras do inefável. A 12ª hierarquia. Última ordem dos senpai ou mônadas. Na sequência, os mistérios do inefável. Plano divino. Primeiro espaço do inefável ou mistério do inefável. A palavra una ou logos. 3 poderes tríplices, cada uma contendo 5 árvores e 24 mistérios ou espaços. Segundo espaço do inefável, ou primeiro espaço do primeiro mistério, Atma. O primeiro mistério voltado para dentro, princípio supremo do perdão dos pecados, com 12 hierarquias, cada uma consistindo de 3 classes e 12 ordens. Terceiro espaço do inefável, ou segundo espaço do primeiro mistério, Budi. O primeiro mistério voltado para fora, o primeiro mistério que é o 24º mistério. O primeiro preceito, o revelador, contendo 7 mistérios, as 5 impressões, tipos ou rudimentos, a grande luz das luzes, os 5 auxiliares. Tesouro da luz, pleroma, herança da luz ou mente superior. Região da direita e eu, sol espiritual, supervisor da luz. Primeiro homem, guardião do véu. Melquisedeque, o grande Sabaote, o bom. 7 vozes ou améns, 5 árvores, 3 améns. Região do meio, o Salvador gêmeo, criança da criança. Região da esquerda, 12 salvadores com 12 poderes, 9 guardiões e 3 portais. Guardiões ou guardiães? Plano psíquico ou mistura. Mente inferior. Região da direita, Sabaote, o bom. 5 regentes planetários, Saturno, Marte, Mercúrio, Vênus e Júpiter, com 360 poderes. Região do meio, pequeno Iao, o bom, chamados pelos eons da grande Iao. Virgem de luz, 7 virgens de luz, 5 auxiliares, 12 ministros. Região da esquerda, região da retidão, região do 13º eon. O grande ancestral invisível e seu par, Barbelô, o grande poder. Os 2 grandes poderes tríplices, 24 invisíveis, incluindo Piche Sofia e seu par. O terceiro grande poder tríplice, autocentrado. O plano ílico, sideral, astral, os 12 eons. 6 primeiros filhos ou emanações do autocentrado. Ialdabaoth, Sabaoth Adamas, grande tirano, poder com cara de leão. Seus 6 filhos, os regentes dos eons inferiores, a providência e esfera. Plano material, plano físico, firmamento,
mundo, cosmo dos homens, submundo, orcos ou a mente, caos e escuridão exterior. Então, primeiro livro de Pistis Sophia. Jesus, até então, havia instruído seus discípulos somente até as regiões do primeiro mistério. Quando Jesus levantou de entre os mortos, passou 11 anos falando com seus discípulos e instruiu-os somente até as regiões do primeiro preceito e do primeiro mistério, no interior do véu que está dentro do primeiro preceito, o qual é o 24º mistério, por fora e abaixo, entre os 24, que estão no segundo espaço do primeiro mistério, que está diante de todos os mistérios, o Pai na forma de uma pomba. O que o primeiro mistério envolvia? E Jesus disse aos seus discípulos: vim daquele primeiro mistério, que é o último mistério, ou seja, o 24º mistério. Seus discípulos não sabiam nem haviam compreendido que existia alguma coisa no interior daquele mistério. Achavam que aquele mistério era a culminação do todo e a culminação de todas as coisas que existiam. Pensavam que era o término de todas as conclusões, porque Jesus lhes havia falado a respeito daquele mistério, o qual envolvia o primeiro preceito, as 5 impressões, a grande luz, os 5 auxiliares e do tesouro de luz. As regiões do grande invisível. Além do mais, Jesus não havia falado a seus discípulos sobre a extensão total do grande invisível, dos 3 poderes tríplices, dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões, seus eons e suas ordens, como se estendem, as que são emanações do grande invisível, e seus não gerados, autogerados, gerados, doadores de luz, sem par, regentes, poderes, senhores, arcanjos, anjos, decanos, ministros e todas as casas de suas esferas e todas as ordens de cada um deles. Então, por isso que essa descrição, né, da cosmologia de Pistis Sophia é bem interessante. E as notas explicam muitas dessas palavras aqui de forma mais deixando mais claro o que é tudo isso. Então, algumas notas aqui. Pistis Sophia é uma palavra composta que significa fé e sabedoria. Para os gnósticos, a fé era a decorrência natural do conhecimento direto obtido em profunda meditação, quando então a verdade revela-se-lhes à luz da intuição. O primeiro mistério, que é também o último mistério, é o Alfa e o Ômega, no interminável ciclo da emanação e reabsorção do universo. É Atma, o Espírito Universal. Tem uma outra explicação interessante sobre o símbolo da pomba. No esoterismo egípcio, este símbolo da pomba dos gnósticos era representado pelo hieróglifo do globo alado. A pomba que desce sobre Jesus em seu batismo é típica da descida consciente do eu superior, a Atma espiritual, sobre Manas, ou seja, um evento iniciático que confere iluminação. Então, vou continuar a leitura do texto. O tesouro de luz. Jesus não havia descrito a seus discípulos o alcance total das emanações do tesouro, nem como se estendem suas ordens, nem lhes havia falado sobre seus salvadores, como são, segundo a ordem de cada um. Nem lhes havia dito qual observador se encontra em cada portal, entre parênteses, do tesouro de luz. Nem lhes havia falado sobre a região do Salvador gêmeo, que é a criança da criança. Nem havia informado sobre as regiões dos 3 améns, em que regiões se estendem. Nem lhes havia dito em que região as 5 árvores se estendem, nem sobre os 7 améns, que são as 7 vozes, qual a sua região e como se estendem. Quando falo em árvore aqui, eu lembro da árvore da vida, da Cabala. Lembro de trabalhar também com a representação da árvore em algumas visualizações. Ela é potente pra caramba, pra não falar outra coisa. Então, é legal ver
que, né, igual a representação de nós somos deuses, né, nós estamos em Deus, Deus está em nós. Esse livro, pelo menos as informações até aqui, é bem isso. Muitos conhecimentos estão nele, né? E muitos conhecimentos também a gente conecta com vários outros. Enfim, pelo menos para quem tem estudado um pouco. Meio que por cima, muitas outras teorias e conhecimentos sobre, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Somos espíritos, somos o corpo, né? Enfim, continuando. O mundo luz. Jesus não havia dito a seus discípulos de que tipo são os 5 auxiliares, nem para que região eles são levados. Não lhes havia dito de que maneira se estende a grande luz, nem para que regiões havia sido levada. Não lhes havia contado sobre as 5 impressões e sobre o primeiro preceito, nem para as regiões haviam sido levados. Nem para que regiões haviam sido levados. Porém havia falado em geral, ensinando que estes seres existiam, mas sem discorrer sobre sua extensão e a ordem de suas regiões. Por este motivo, os discípulos não sabiam que havia também outras regiões dentro daquele mistério. Ele não havia dito a seus discípulos: eu vim de tais e tais regiões até entrar naquele mistério e sair dele. Porém, ao ensiná-los, disse: vim daquele mistério. Por esta razão, eles pensavam que aquele mistério era a plenitude das plenitudes, que era o pleroma e o dirigente do todo. Pois Jesus havia dito a seus discípulos: aquele mistério envolve a totalidade sobre a qual vos tenho falado desde o dia em que vos encontrei até hoje. Por esse motivo, então, os discípulos pensavam que não havia nada dentro daquele mistério. É que muitas vezes, e a gente vê muito isso com a fala de Jesus, ele fala uma frase, e às vezes muito curta, e ela tem um significado tão complexo, tão grande, tão espetacular, dependendo da nossa primeira impressão. Muitas vezes a gente lê, entende, mas não entende. Aí depois, com outros conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, cada um vai adquirindo ao longo da vida, dos livros que lê relacionados à religião ou a misticismo, né, esoterismo, filosofia, seja o que for que fala da existência humana, sobre o questionamento da existência, coisas escritas de forma simples, mas que têm um significado e muito profundo. Isso eu queria falar. Então, amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se a gente entende isso, a gente entende como levar nossa vida da melhor forma possível. As maritacas concordam. Interessante ponto de vista. Então, continuando. 2. Jesus e seus discípulos estão sentados no Monte das Oliveiras. Os discípulos estavam juntos, sentados no Monte das Oliveiras, e ao pronunciarem estas palavras, expressaram grande alegria e júbilo, dizendo uns aos outros: somos mais abençoados do que todos os homens que estão na terra, porque o Salvador nos revelou isto e recebemos a plenitude e a totalidade. Enquanto diziam estas coisas, Jesus estava sentado um pouco afastado deles. Um poder luminoso desce sobre Jesus. No 15º dia da lua, no mês de Tebet, que era o dia em que a lua estava cheia, quando o sol havia surgido em seu curso, apareceu por trás do sol um grande poder de luz, brilhando intensamente, e não havia medida para a luz associada a ele, pois este, para fora daqueles que estão nas ordens,
Peraí. A letra que tá menor eu confundi. Pois este poder saiu da luz das luzes e veio do último mistério, que é o 24º mistério, de dentro para fora, daqueles que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. E aquele poder luminoso desceu sobre Jesus, envolvendo-o inteiramente, enquanto ele estava sentado longe dos seus discípulos. Ele brilhou intensamente e não havia medida para sua luz. A luz o envolve inteiramente. Os discípulos não viram Jesus por causa da grande luz em que se encontrava, ou que o envolvia, porque seus olhos turvaram-se devido à grande luz em que ele se encontrava. Mas viram somente a luz que irradiava muitos raios, e os raios não eram idênticos, sendo a luz de diferentes tipos e qualidades, de baixo para cima, cada raio mais esplêndido de que o outro. Numa grande glória de luz imensurável, ela se estendia desde debaixo da terra até o céu. E quando os discípulos viram aquela luz, sentiram muito medo e ficaram muito alvoroçados. 3. Jesus ascende ao céu. Quando aquele poder luminoso baixou sobre Jesus, gradualmente o encobriu por completo. Então Jesus ascendeu e elevou-se ao alto, brilhando extraordinariamente com uma luz imensurável. Os discípulos fitaram-no pasmados, e nenhum deles falou até que houvesse alcançado o céu. Todos permaneceram em profundo silêncio. Isso aconteceu no 15º dia da lua, no dia em que ela estava cheia no mês de Tebet. A confusão dos poderes e o grande terremoto. Quando Jesus alcançou o céu, depois de 3 horas, todos os poderes dos céus ficaram alvoroçados e tremeram juntos, eles e todos seus eons, suas regiões e suas ordens. Toda a terra também tremeu e todos os que ali habitavam. Todos os homens que estavam no mundo ficaram perturbados e também os discípulos. Todos pensavam, talvez o mundo vá acabar. E todos os poderes nos céus continuavam abalados, eles e todo o mundo, e todos estremeciam, vibrando uns contra os outros, da 3ª hora do 15º dia da luz de Tebet até a 9ª hora no dia seguinte. Todos os anjos e seus arcanjos e todos os poderes do alto cantaram louvores ao interior dos interiores, de forma que todo mundo ouvia suas vozes, que não cessavam até a 9ª hora do dia seguinte. Quando ele fala que talvez o mundo vá acabar, né, como uma sensação, me lembrei de quando a gente vai passar por uma mudança muito profunda, ou de quando os ciclos terminam. Pode ser algo mais simples, pode ser algo mais profundo. Toda vez que algo finaliza na nossa vida, dependendo da importância que a gente dá àquilo, ou do apego que se tem, ou da repulsa que se tem, parece que o mundo vai acabar, porque a sensação para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né, para a nossa psique, pode ser de um fim mesmo, e é um fim, só que a nossa vida não termina, a gente continua e aprende com esse fim desse ciclo e se abre para o outro. Então, por isso pode ser a sensação da morte, né, da transformação. E quando a gente não se permite finalizar e quer ficar presa nesse ciclo que já terminou, o quanto de possibilidades, o quanto de criação a gente não está dando espaço para tudo isso. Né? Enquanto eu fico presa ali no passado, em alguma situação, presa num hábito que não faz mais sentido, quanto que eu não estou dando uma oportunidade de surgir um ponto a mais de luz na minha evolução e simplesmente deixar fluir. O trabalho mental é muito esse, da gente realmente observar tudo e não se apegar a nada. E ao mesmo tempo, deixar que as emoções venham, que elas passem, que os pensamentos venham, que eles passem, e que a gente constrói
né, que cada um constrói a sua vida, manifesta a sua vida também nesse lugar de a informação vem e ela passa, a ação vem e ela passa. E o que eu faço disso, o que eu faço disso, né, o que eu faço com isso, vai criando a minha história individual, vai montando a minha personalidade, monta como os outros me veem, como eu quero que os outros me veem, como eu me conheço, enfim. Só o começo do livro, hein? Continuando, eu tô falando dos números porque ele divide em números aqui, possivelmente inspirado, né, nos evangelhos, na Bíblia. E ele dá também alguns títulos pros parágrafos, às vezes, para indicar o que está acontecendo, depois do número ou não, como aqui no 4. 4. Os discípulos, porém, sentaram-se juntos, temerosos, em grande agitação e com medo por causa do grande terremoto que ocorrera. E juntos choravam, dizendo: o que vai acontecer agora? Por acaso o Salvador vai destruir todas as regiões? Jesus desce outra vez. Enquanto diziam isso e choravam juntos, na 9ª hora do dia seguinte, os céus se abriram e eles viram Jesus descer, brilhando mais forte ainda. Não havia medida para a luz em que se encontrava, pois brilhava mais radiantemente do que quando havia ascendido aos céus, de tal forma que os homens do mundo não podiam descrever a luz que havia nele. Ela lançava raios em grande abundância e não havia limite para seus raios. Sua luz não era toda idêntica, mas de diferentes qualidades e tipos, sendo alguns raios muito mais esplêndidos do que outros. A luz era de natureza tríplice, cada qual mais primorosa do que a outra. A segunda, que estava no meio, era superior à primeira que estava abaixo. A terceira, que estava acima das outras, era ainda superior à segunda que estava abaixo. E a primeira luz, que estava abaixo de todas as outras, era semelhante à luz que havia descido sobre Jesus antes dele ter ascendido aos céus. Era bem parecida a esta em sua luz. E as 3 modalidades de luz eram de diferentes espécies e tipos, cada qual mais primorosa do que a outra. 5. Jesus dirige-se aos discípulos. Os discípulos, vendo isto, atemorizaram-se excessivamente e ficaram perturbados. Então Jesus, o compassivo e terno, vendo que seus discípulos estavam em grande alvoroço, falou-lhes dizendo: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. 6. Os discípulos, ouvindo isso, disseram: Senhor, se és tu, recolhe tua glória de luz para que possamos aguentar. Senão nossos olhos permanecerão obscurecidos e ficaremos agitados como todo o mundo, por causa da tua grande luz. Um parêntese aqui. Um dia eu estava caminhando e eu olhei para o sol. E aí, claro, eu não consegui fixar o olhar no sol. Estava bem. Não tinha nuvem, né? Antes do sol, né, para que eu pudesse olhar mais diretamente. E aí me veio esse insight que cada um de nós tem essa potência do sol, só que a gente não consegue olhar para tudo isso de tão brilhante que é, e possivelmente por causa dos nossos condicionamentos mentais, emocionais, da nossa limitação, pode ser da limitação do corpo nesse momento. Mas eu acredito, falando agora, que a cada passo da evolução que a gente faz, no tempo de cada um, nos leva para esse sol, nos leva para essa luz, né, que Jesus é e está sendo representado aqui no livro. Uma luz tão grande, né, que até os discípulos pedem para ele: recolhe tua glória de luz para que possamos aguentar. Então, o quanto que nós não recolhemos a nossa glória de luz, o quanto que a gente não recolheu essa luz, e que pra gente caber no mundo do outro, pra gente caber na família, pra gente caber na sociedade, pra gente caber no mundo como ele está hoje. E mesmo que eu não brilhe
tanto quanto o sol, né? Que eu cegue as pessoas. Não é isso. Mas será que a gente não pode permitir que a gente seja quem é, se descubra quem é, na glória de toda a nossa luz, sabe? Sem recolher, que eu seja quem eu sou, em toda a minha glória, dentro da possibilidade que eu tenho nessa existência, sem medo, sem vergonha, sem culpa, com coragem, igual Jesus fala, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Se a gente falasse isso pra gente, tenha coragem, sou eu, olhando pro espelho, não tenhais medo. Adoro quando algo me inspira, por isso que eu gosto de ler, trocar ideia, enfim, sobre evolução, sobre expansão de consciência. Eu vou ler mais um número para encerrar esse episódio. E eu desejo que você esteja empolgado, empolgada, assim como eu. Desejo, né? Um interessante ponto de vista. Então, continuando aqui. Ele retira sua luz para dentro de si. Jesus retirou então para dentro de si a glória de sua luz. E quando isto foi feito, os discípulos tomaram coragem, moveram-se em direção a Jesus, prostraram-se todos juntos, adoraram-no, demonstrando grande regozijo, e disseram-lhe: Rabi, para onde foste? Qual foi o ministério para o qual partiste? Qual o motivo de todas essas perturbações e dos tremores de terra que ocorreram? Ele promete dizer a eles todas as coisas. Então Jesus, o compassivo, disse-lhes: Regozijai-vos e alegrai-vos a partir deste momento, pois fui para os lugares de onde havia vindo. A partir deste dia vou falar-vos abertamente, desde o princípio da verdade até o seu término, plenitude. E vou falar face a face, sem usar parábolas. A partir deste momento, não vos esconderei nada do mistério do alto e do lugar da verdade, pois autoridade me foi dada por intermédio do inefável e do primeiro mistério, de todos os mistérios, para falar-vos, desde o princípio até a plenitude, pleroma, tanto de dentro para fora como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. Quando eu estava sentado um pouco afastado de vós no Monte das Oliveiras, pensava no grau de ministério para o qual fui enviado, que deveria estar completo, e que minha veste não me havia sido enviada pelo primeiro mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora. Estes 24 mistérios estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens daquele espaço, sabendo que a missão para a qual eu tinha sido enviado completara-se, e que aquele mistério não havia ainda enviado minha veste, que nele eu havia deixado até que o tempo tivesse terminado. Pensando então sobre estas coisas, sentei-me no Monte das Oliveiras, um pouco afastado de vocês. Continuamos essa conversa com Jesus no próximo episódio. Que maravilha! Até a próxima!